Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Esse é o segundo vídeo em que eu vou falar sobre os filtros neurais. A gente já gravou um primeiro vídeo falando sobre os filtros neurais que estão lá no grupo dos filtros em destaque, aqueles que a Adobe supostamente considera como plenamente desenvolvidos. E hoje a gente vai falar sobre os filtros que estão no grupo beta, que são aqueles filtros que ainda estão em desenvolvimento, já estão disponíveis para uso, mas ainda estão em desenvolvimento e que provavelmente, possivelmente, receberão atualizações no futuro próximo. Eu quero alertar só o seguinte, que o que você vai ver aqui no nosso vídeo não é o tempo real de processamento desses filtros. Alguns desses filtros eles demoram um pouco para processarem, então eu cortei esse momento, esse período de espera, para que o vídeo não fique muito longo. Então, se você aí no seu computador, na sua máquina, você perceber que ele vai demorar muito mais do que a gente tem aqui no vídeo, é porque esse tempo de espera foi cortado, alguns deles realmente demoram um pouquinho. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar dois recadinhos. O primeiro é um convite. Eu queria te convidar para conhecer o nosso blog tratamentodeimagem.com, www.tratamentodeimagem.com. Lá a gente tem postagens sobre tratamento de imagem, assim como aqui no canal, Photoshop, Lightroom, fotografia. E eu deixei lá reservado uma área para você baixar um conjunto de presets que eu estou disponibilizando gratuitamente. Então, se você quiser baixar e utilizar aí nas suas fotos, é só chegar lá no blog que você vai conseguir fazer isso. O outro recado é sobre o nosso curso Lightroom Classic Total. Se você estiver buscando um curso de Lightroom pensado, estruturado, planejado para te ajudar a construir um fluxo de trabalho seguro do início ao fim, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. Vou deixar o link aqui na descrição. É um curso 100% online, você pode estudar quando e onde você quiser, acesso vitalício e tá muito legal esse curso, vale a pena dar uma conferida. Dito isso, vamos lá para o computador para a gente ver essa segunda parte dos filtros neurais. Então vamos começar por essa foto e a gente vai até filtros neurais, para a gente abrir a interface dos filtros neurais. Veja, eu não dupliquei o plano de fundo porque os filtros neurais trabalham de maneira não destrutiva, então eu não preciso me preocupar em duplicar o plano de fundo antes de aplicar o filtro. Imediatamente o Photoshop identifica que há um rosto nessa imagem e me dá essa indicação por meio dessa seleção azul. E aí eu começo pelo filtro retrato inteligente, a gente vai habilitar esse filtro e o que a gente consegue fazer é mudar as expressões e as características do assunto. Então eu consigo, por exemplo, fazer com que o nosso modelo fique mais feliz arrastando o slider de alegria para a direita. E percebam que a gente vai ter um sorriso no rosto do modelo. Ele está processando o efeito e ele me indica que esse processamento é feito na nuvem. Então isso pode demorar um pouquinho dependendo da conexão da sua internet. E olha que interessante, ele me dá um sorriso e acrescenta dentes, que a gente não tinha nessa fotografia, os dentes do modelo, né? Isso é muito bacana, o resultado em algumas fotos é mais satisfatório do que em outras, isso pode variar, e também quanto maior o efeito, quanto maior a intensidade do efeito, a gente começa a ter o risco também de ter resultados um pouco estranhos, mas de uma maneira geral é bastante interessante. Logo aqui embaixo eu posso mudar a idade do assunto, e veja que os sliders aqui são autoexplicativos, né? A expressão de surpresa ou a expressão de raiva, você pode brincar com isso aí à vontade, e logo abaixo então a gente tem a idade facial, que é um dos efeitos mais interessantes, em que a gente pode envelhecer o modelo, e eu vou aqui arrastar para a direita até o valor máximo de mais 50 para a gente ver o resultado desse envelhecimento. Então veja, ele vai criando pixels que não haviam na foto, e a gente aqui já tem um modelo mais velho. Eu vou diminuir o valor aqui do slider de alegria, porque eu acho que passou um pouco do ponto. Ok, aqui já fica um pouco mais natural. A gente pode mudar a direção do olhar, então eu posso fazer com que o olhar fique um pouco mais voltado para a direita ou para a esquerda. Então aqui eu arrastei para a direita o slider e o olhar vai também acompanhar esse movimento e vai para a direita. Posso alterar a espessura do cabelo, deixando esse cabelo mais ou menos volumoso. Então eu vou diminuir um pouquinho a espessura do cabelo e a gente vai perceber que as entradas aqui vão aumentar. Olha, veja que aqui agora ele tem menos cabelo. A direção da cabeça também é bastante interessante e aqui a gente pode ter eventualmente um resultado pouco satisfatório. Então eu vou arrastar bem o slider para a direita, mais 40 ou mais 43 mais especificamente, para a gente ver o rosto girando para a direita da imagem, para a esquerda do modelo, né?
Bom, então agora o rosto virou para a direita. E aqui nesse slider de direção de luz a gente pode mudar a direção da luz. Veja que aqui eu tenho a luz iluminando o lado direito do rosto do modelo, né? O lado esquerdo da imagem. E eu posso querer iluminar o outro lado do rosto. Então eu vou arrastar o slider para a direita. A luz agora passa a vir da direita para a esquerda na foto ou da esquerda para a direita no rosto do modelo. Olha só. Agora é esse lado do rosto que está iluminado, o lado esquerdo do rosto ou o lado direito da imagem que está iluminado. Isso pode ser interessante no caso de você estar fazendo uma fusão de imagens. Você tem uma luz numa direção no fundo e o modelo, o assunto principal que você vai inserir nesse fundo, tem a luz vindo de uma outra direção. Você pode fazer esse ajuste aqui. Depois a gente tem o slider de manter detalhes exclusivos, que vai preservar alguns detalhes característicos do rosto do modelo. Então eu tenho aqui um valor de 90 por padrão, e se eu diminuo esses valores, a gente vai ter algumas características próprias do rosto modificadas. Então veja, aqui já uma alteração mais drástica da fisionomia do modelo. Depois eu tenho as opções de configurações de máscara, posicionamento, me permite ajustar a posição da máscara, principalmente se as alterações feitas aqui no slider de direção de cabeça não estiverem muito satisfatórias. E isso aqui acaba não aparecendo muito, não sendo muito visível com os outros sliders. Então eu vou arrastar bastante para a direita o slider de posicionamento da máscara para a gente perceber como a máscara se desloca para a direita e para a esquerda. Veja como o rosto do modelo se deslocou bem para a direita e agora eu vou deslocar essa máscara bem para a esquerda. Então esse slider pode ser utilizado para fazer ajustes finos e ele está principalmente relacionado, pelo menos aqui na minha experiência, com os ajustes feitos na direção da cabeça. Veja, agora a máscara foi um pouquinho mais para a esquerda. Eu vou zerar o valor desse slide, desabilitar, e depois eu tenho a difusão da máscara, que faz com que os limites dessa máscara sejam mais duros ou mais difusos, mais marcados ou menos marcados. Normalmente o valor de 20 é bastante satisfatório, que é o padrão, mas eventualmente você pode fazer esse refinamento da máscara. Terminados os ajustes, enfim, você vai definir o tipo de saída que você vai dar. Eu vou deixar aqui em nova camada, que é o padrão, ele vai me dar uma nova camada com todas essas alterações. Clique em OK. Então temos aqui o resultado, ele cria uma camada com os efeitos aplicados lá pelo filtro neural, era assim e ficou assim. Isso é bastante interessante porque eventualmente a gente pode trabalhar só nessa camada, a gente não afeta o plano de fundo, então é um ajuste não destrutivo. Vamos ver então o segundo filtro neural nesse grupo de beta. Então eu já estou aqui com essa foto aberta, vou em filtro, Neural Filters, mais uma vez ele identifica a presença de um rosto nessa imagem, marca o rosto com essa área de seleção azul e a gente vai ver o filtro de transferência de maquiagem. Vou habilitar o filtro e o que ele vai fazer aqui é, a partir de uma referência que eu vou dar para ele, ele vai tentar aplicar o mesmo estilo de maquiagem da foto de referência nessa foto que a gente está usando. Então ele tem uma caixa aqui em que ele fala escolha uma imagem. Eu clico então aqui, ele me pede para selecionar uma imagem no computador, eu vou localizar a foto que eu quero utilizar como referência de maquiagem, abro essa foto e ele então imediatamente identifica o estilo de maquiagem dessa imagem e aplica na minha foto, a foto com a qual eu estou trabalhando. Veja, vamos ver como era assim e ficou assim, era assim e ficou assim. Ele não copia exatamente a mesma maquiagem, mas ele utiliza o mesmo estilo da maquiagem da foto de referência para aplicar nessa foto com a qual eu estou trabalhando. Vou de novo manter a saída como uma nova camada, clique em OK, e o que a gente tem é isso. Vou desabilitar a visualização do plano de fundo. O Photoshop só me entrega os pixels das áreas alteradas por essa nova maquiagem. Quando a gente soma os pixels dessa camada criada pelo filtro neural e a camada de plano de fundo, a gente então tem o resultado. Então, era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Vamos então para o terceiro filtro neural.
Para o terceiro filtro neural eu vou utilizar essa imagem, a gente vai lá em filtro, filtro neural, a interface vai abrir e veja o primeiro detalhe que a gente pode observar aqui é que ele não reconhece nenhum retrato nessa imagem, então ele não habilita para mim os filtros que são aplicados em retrato, suavização de pele, retrato inteligente e transferência de maquiagem. A gente vai utilizar então desfoque de profundidade, eu habilito o filtro e ele já apresenta aqui algumas configurações e ele imediatamente já vai me apresentar também um resultado. Perceba que esse filtro também é processado na nuvem e isso pode eventualmente demorar um pouquinho dependendo da sua conexão com a internet. E esse então é o resultado para essa configuração padrão do filtro. Ele já identifica uma área que seria o plano focal, então provavelmente desde aqui a metade da cabeça da vaca, até provavelmente o focinho dessa outra vaquinha aqui atrás, é aquela área que ele identifica como sendo de maior nitidez. Enquanto que à frente dessa área a gente tem desfoque e na parte posterior dessa área a gente também tem o desfoque. Se eu altero os valores do slider de alcance focal, eu aumento ou diminuo a área em foco. Então, se eu arrastar para a direita esse slider de alcance focal, a gente vai perceber que a gente vai ter uma maior área em foco. Veja, agora eu tenho uma área maior focada. Se eu diminuir o valor do slider de alcance focal, a gente vai perceber que a gente vai ter uma área menor em foco. E perceba, agora a gente tem uma área mais estreita em foco. E por fim, o slider de distância focal, esse terceiro ajuste que o filtro já me dá, define o plano focal. Se eu arrasto o slider para a direita, o foco vai sendo deslocado mais para o plano de fundo da imagem. Então veja, valores altos de distância focal levam o foco mais para o plano de fundo da imagem. Se eu diminuo os valores de distância focal, eu vou trazer o foco mais para o primeiro plano da imagem. Agora, então, eu tenho o foco logo aqui no primeiro plano. Uma outra maneira da gente definir o plano focal é clicando nessa miniatura. Então, se eu quiser que o foco esteja lá no plano de fundo, eu vou clicar lá no plano de fundo. E veja que ele coloca uma marcação identificando que o meu foco vai estar lá no plano de fundo, lá na mata, atrás dos animais. E perceba que quando eu utilizo essa opção de clicar sobre a miniatura para estabelecer o plano focal, o slider de distância focal está desabilitado, porque justamente distância focal faz o mesmo trabalho, trazendo o foco mais para frente ou mais para trás. Se eu quiser colocar o foco aqui no focinho dessa primeira vaca, eu clico e esse foco vem aqui para o primeiro plano da imagem. Perfeito, então agora eu tenho o focinho desse primeiro animal em foco. Além disso, eu tenho um slider de embaçamento, que me permite aplicar um embaçamento na imagem, né? A gente tem um efeito de fog na imagem. Veja, olha como ele acrescenta essa névoa no plano de fundo. E eu posso também deixar o plano de fundo mais quente, arrastando o slider de calor para a direita, e a gente vai perceber que o plano de fundo vai ficando com um tom mais amarelado, mais quente. Além disso, eu posso alterar o brilho e a saturação também do plano de fundo, né? Então, a gente tem alguns ajustes interessantes além do próprio desfoque. E por fim, eu tenho uma caixa que me indica a opção de sair daqui do filtro neural, da interface do filtro neural, apenas com um mapa de profundidade. E ao invés de eu criar uma nova camada com o resultado, como a gente vem vendo, ser feito até agora, eu posso habilitar essa opção e veja, ele me dá uma máscara com esse mapa de profundidade. Então as áreas mais escuras estarão mais em foco, o efeito estará menos evidente porque a máscara preta esconde, enquanto que as áreas mais claras da imagem estarão mais desfocadas, sofrerão mais a ação do efeito porque a máscara branca revela. Se eu clicar em OK, veja só. Ele vai me dar exatamente essa máscara. E eventualmente eu posso utilizar essa camada na forma de uma máscara com outro tipo de filtro de desfoque que o Photoshop tem. Tem várias maneiras de se desfocar uma imagem. Então eu posso utilizar apenas o mapeamento dos planos
no filtro neural e depois então uma outra ferramenta qualquer de desfoque para desfocar essa imagem, aproveitando esse mapeamento dos planos feitos pelo filtro neural. Vamos lá então agora para o quarto filtro neural nesse grupo beta. Então vamos usar essa foto agora para o próximo filtro neural. Vou lá no menu Filtro, Filtro Neural. Veja, ele não identifica nenhum retrato nessa imagem, portanto, os filtros utilizados em retratos não estão disponíveis, né? Suavização de pele, retrato inteligente, transferência de imagem. A gente vai utilizar agora o filtro Super Zoom. Eu vou habilitar esse filtro, e o que esse filtro faz é tentar compensar os problemas causados em crops, em cortes muito intensos numa imagem. Então, o que eu preciso fazer para cropar essa foto é simplesmente clicar nessa lupazinha logo abaixo da visualização, e eu vou clicando, a foto vai sendo ampliada. E aí, para reenquadrar a imagem, a gente clica e arrasta aqui dentro da lupa. E eu posso ampliar até 16 vezes. E o Photoshop, então, o filtro neural, então, vai tentar compensar todos os problemas que eventualmente podem acontecer resultantes de um crop tão grande. Aqui nos meus testes, esse é o filtro neural que demanda mais tempo de processamento. Então, você pode realmente ter que esperar um pouquinho para executar essa ação, principalmente dependendo da resolução da sua foto original e do crop que você estiver aplicando. Então está aqui o resultado dessa ampliação de 16 vezes, 1.600%, uma grande ampliação. E as opções de ajuste que você tem aqui nesse filtro Super Zoom são simples da gente entender, são autoexplicativas, né? Remoção de artefatos JPEG, redução de ruído, nitidez, e se você tiver um rosto na imagem, aprimorar os detalhes do rosto. Então nessa imagem eu vou habilitar a remoção de artefatos JPEG, porque isso de fato fica bastante visível em grandes ampliações. Esses artefatos da compressão de JPEG podem ficar bastante visíveis, e vou aumentar aqui a nitidez, diminuir o valor de redução de ruído, porque nessa foto a gente não tem quase ruído, e uma vez processado, e como eu falei, isso pode demorar algum tempo, a gente vai dar saída. Quando tiver processado, eu volto. Então pronto, processado aí o filtro, a gente define o tipo de saída, clique em OK e temos então o resultado, uma ampliação de 1.600%, uma grande ampliação com a minimização dos defeitos que uma grande ampliação como essa pode ter. Bom, então agora para o último filtro neural, o filtro Colorir. O último filtro, o filtro Colorir, me permite colorizar imagens preto e branco. Então eu vou lá em Filtro, Filtro Neural, habilito o filtro Colorir, e imediatamente ele já me dá um resultado bastante interessante. Eu tenho uma série de sliders que podem ser utilizados aí para ajustar essa colorização. E aqui, por último, eu tenho uma caixa de perfil que me aplica um perfil, aquilo que supostamente seria um perfil de cor para essa imagem, e a gente pode usar esse perfil como um ponto de partida para a nossa colorização. Eu tenho uma série desses perfis, você pode escolher qualquer um deles, enfim, é um ajuste absolutamente criativo. E eu tenho um slider de intensidade de perfil que faz com que esse perfil aplicado fique mais ou menos intenso. Além disso, caso eu queira aplicar uma determinada cor a um determinado elemento da imagem, eu posso vir aqui na visualização e clicar nesse objeto. Eu vou clicar aqui no mar, veja, vai me abrir o seletor de cores e eu posso escolher uma cor qualquer para aplicar nessa região, no nosso caso aqui no mar. Clico em OK e a gente então tem um mar colorido com aquela cor. Veja, posso obviamente fazer o ajuste que eu quiser aqui, escolher um tom menos vivo, ficou muito intenso esse azul, né? E a gente tem a foto então colorizada, é um resultado bastante interessante. Esse então foi o último filtro neural. Você pode escolher qualquer uma das saídas e não esquece, a gente tem sempre a possibilidade de ver como era e como ficou, clicando nesse íconezinho aqui abaixo, à direita da área de visualização. Era assim, ficou assim. Uma vez definido o seu ajuste, você, enfim, escolhe o tipo de saída que você deseja, clique em OK e a gente vai ter o resultado. No nosso caso, a gente pediu que a saída fosse numa nova camada, e essa nova camada, então, não afeta o plano de fundo, é um ajuste absolutamente não destrutivo.
Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente encerra esse passeio pelos filtros neurais. A gente falou nesse vídeo sobre os filtros que estão no grupo beta, aqueles que ainda estão em desenvolvimento e provavelmente terão atualizações em breve. Mas não esquece, a gente também tem um vídeo em que a gente fala dos primeiros 3 filtros neurais que estão lá no grupo em destaque, aqueles que supostamente são considerados pela Adobe como plenamente desenvolvidos. Se esse material foi interessante, se esse conteúdo foi importante para você, não esquece de deixar seu like, de compartilhar, de deixar aqui embaixo o seu comentário. Isso é muito, muito valioso para a gente. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar esses vídeos para outras pessoas. Então outras pessoas também podem se beneficiar desse material. Espero então que todos tenham gostado, que o vídeo tenha de fato sido útil. Muito obrigado por terem ficado até aqui comigo e até o próximo vídeo.